pastor para cada igreja. E o Edson é alguém, acima de tudo, de um caráter ilibado, mas é alguém também que tem formação, né? É formado no seminário teológico, é formado em administração, tem pós-graduação em missiologia, é alguém muito preparado para a obra do ministério. Então, Edson, é com muita alegria e com prazer que eu passo o microfone, o púlpito dessa igreja, e o meu desejo é que Deus use a sua vida, para que através da sua vida, as nossas vidas possam ser abençoadas aqui nessa noite. Só trocar aqui a capinha. Boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos, amém? Queria chamar nesse momento os diáconos que foram escalados para, juntamente com o pastor, ministrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial, e assim, você que se batizou em Cristo Jesus, tem uma aliança com Deus, uma comunhão com a sua igreja. Você tem o direito e o dever de participar deste momento. Se você é de uma outra denominação, está nos visitando nessa noite, fique à vontade de também participar da ceia do Senhor. Então, nesse momento, nós pedimos que você que está aqui nesse momento, faça um momento de reflexão da sua vida. Em 1 Coríntios 11, capítulo 28 e 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso estamos aqui nesse momento para ter comunhão com Deus, com a igreja do Senhor Jesus. E vamos participar assim, pensando e examinando a nossa vida. Por isso você nesse momento, feche seus olhos, nós vamos estar orando, peça perdão pelos seus pecados. Eu vou chamar um diácono para estar orando nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador do céu, da terra, do mar, Senhor, e de tudo que nele há. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor, o qual, Senhor, vamos participar da sua ceia. E nesse momento, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, nós somos pecadores, Senhor, mas o Senhor nos resgatou do pecado para a vida, da morte para a vida. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. E nesse momento, Senhor, o qual, Senhor, vamos relembrar, Senhor, o momento que o Senhor ali, Senhor, deu o seu único filho, Senhor, por nós. Por isso hoje nós somos salvos, Senhor, por causa, Senhor, o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial, Senhor, que estaremos participando da ceia do Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Está agora distribuindo os elementos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz
estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas purezas para o mais nobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Amém. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Algum irmão ou irmã apto para esse momento, deixou de receber algum dos elementos? Levante a mão que o diácono irá te servir. Todos receberam. Pegue seu pão agora. Vamos ficar de pé. O pão é o símbolo do corpo de Jesus. Aleluia, Jesus. Por isso, em memória do sacrifício de Jesus, seus ensinamentos, a sua vida aqui na terra, o seu andar, o seu caminhar, o seu amor derramado por nós, na sua vida, Ele enxergou a mim e a você, através de todos esses ensinamentos deixados. Por isso, relembramos o pacto, relembramos aqui nesse momento o corpo de Jesus, o amor dele por nós. E assim, podemos comer do pão, lembrando do seu sacrifício. Comamos o pão. Pegue agora o seu cálice, suco de uva. Tire o lacre com cuidado. O pastor vai estar esperando a todos estarem prontos para esse momento. Semelhantemente, tomou o cálice. Jesus pegou o cálice. Depois, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. O suco de uva também é um memorial, que aponta para o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, pecadores. Por isso, nesse momento, você e eu lembramos do sacrifício dele. Naquela cruz, ele morreu por mim e por você. Ele abriu um caminho vivo. É um novo e vivo caminho. Aleluia, e nós entramos por ele, estamos Aleluia, indo Jesus. junto com ele.
E nós temos esse privilégio dessa noite de relembrar esse pacto, relembrar essa aliança, até que Ele venha, até que Ele volte. Assim, com esse pensamento, bebamos do suco. Senhor Deus, nós estamos relembrando o Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo privilégio de estar nesse momento glorificando o Teu nome. Aleluia, Jesus. Pela Tua vitória naquela cruz. Aleluia, Jesus. O Senhor nos salvou, nos remiu de todo o pecado, de todas as transgressões. Muito obrigado. Obrigado pela aliança que temos contigo, através da cruz, através da tua morte e da sua ressurreição. Por isso te louvamos nessa noite, relembrando a sua morte, que é viva, eficaz, a tua morte que nos traz a salvação e a vida eterna, porque o Senhor reina e vive para todo sempre. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Pode se assentar. Obrigado pelos diáconos. Eu estive pregando no culto do Dia das Mães, que foi transmitido online devido à pandemia da Covid. Se alguém lembra o título da mensagem daquele dia, quem lembra aí? Era um título mistério, um língua estranha quase. Quem lembrar o título aí da mensagem, vou pagar a pizza do pós-culto. Shiro Bolá, como é que é? Só não vale pastor, o pastor tem uma mente que lembra da mensagem de 10 anos atrás. É difícil, realmente era uma palavra hebraica. Shiro Bolá. Kibrot Hatavá, que quer dizer sepultura do desejo, pois ali foram sepultadas pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Mas hoje já estamos aí podendo nos reunir com segurança, ainda seguindo as normas do nosso estado, devido à pandemia. Muita gente ainda cultuando online e assistindo e participando através da internet, do culto online. Então, participe aí, deixe seu comentário. Feliz Dia dos Pais. Eu estive aqui no Dia das Mães online e agora no Dia dos Pais. Que privilégio é poder participar desses dois cultos muito especiais para a igreja. E agradeço também ao pastor Luciano, que me deu essa responsabilidade. Qual tem sido hoje a sua maior reclamação? Pensa aí, você que está aí nos acompanhando pela internet, o que você poderia aí dizer? Qual seria hoje a sua maior reclamação? Reclamação é queixa, você reivindicar um direito, você fazer uma carta de reclamação, um protesto, uma palavras. O que você hoje tem reclamado? Fez muito sol? Os pais que não receberam o presente hoje estão reclamando com as mães, com os filhos, esqueceram de mim. Eu não, fui bem lembrado, graças a Deus, não posso reclamar disso. Mas as pessoas gostam de reclamar de tudo. Se você observar, as pessoas começam a conversar
reclamando de alguma coisa. E existe até um site que procura ajudar as pessoas a reclamar, chamado Reclame Aqui. Com certeza você Já reclamei lá. já passou por lá e tentou ali, através desse site, fazer o seu pedido de reclamação para que a empresa pudesse, naquele momento, ajudar você. Então o Reclame Aqui é muito famoso, muita gente passa lá e deixa a sua reclamação. Eu também já passei por lá, muitas pessoas já passaram. Mas as piores reclamações começam em casa, sabia? E lidar com a reclamação em casa não é fácil, porque começa com críticas e aí vai aumentando, palavras ofensivas que podem provocar grandes brigas dentro de casa. E aí pode ocasionar também separações e até a morte, devido a reclamações. Conta-se uma história que um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando no varal, está precisando de um sabão melhor. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu ensine a lavar roupas. O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente durante o café da manhã, a vizinha pendurava os lençóis no varal e a mulher comentou com o marido de novo: nossa, vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu ensine a lavar roupas. Passado um tempo, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos, e empolgada foi dizer ao seu marido: veja, ela aprendeu a lavar roupas. Será que foi alguma vizinha? Porque não fui eu. Não fui eu que ensinei, porque eu não fiz nada. O marido respondeu: não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Olha aí, é assim. Tudo depende da janela através da qual observamos fatos. Antes de criticar, obrigado, pastor. Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Você está criticando? Você já fez alguma coisa para contribuir? Obrigado. Então, antes de criticar, você tem que saber se você já fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa, para dentro de nós mesmos. Lave a sua vidraça. Lave a sua vidraça. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos fazer o seguinte: eu vou ler os versículos ímpares e a igreja que está aqui vai ler os versículos pares, mas bem forte, porque os irmãos que estão na internet precisam ouvir. Amém? Vamos combinar assim? Eu vou ler os versículos ímpares, vai estar sendo projetado, e a igreja os versículos pares. Salmos capítulo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra,
e as alturas dos montes que lhe pertencem. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante de Deus que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso, eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Por isso jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos orar? É uma oração simples. Eu gostaria muito que você repetisse comigo. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, Fala comigo. fala comigo Nesta noite. nesta noite. Eu preciso Ouvir tua voz. ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. O título colocado para essa noite está escrito diante de Deus. Eu queria que você repetisse comigo, primeiramente, somente os homens. Vamos lá? Diante de Deus. Agora as mulheres. Diante de de Deus. Deus. Agora todos juntos. Diante de de Deus. Deus. Estamos diante de Deus. O título foi retirado do versículo 6, que diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante de Deus. Então retirei esse título para que possamos nessa noite estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nosso Deus é enorme, Ele é imenso, inescrutável, inefável. Estamos diante de sua face. Podemos estar de pé, de joelhos, sentados, inclinados, curvando-se, de cabeça baixa, de olhos fechados, em uma posição de humilhação e submissão diante de Deus. Então estamos em uma posição de humilhação e submissão diante de Deus. Isso mostra que estamos aqui querendo aprender mais sobre a palavra de Deus. O panorama do capítulo 95 de Salmos mostra um pouco sobre a realidade daquele momento. No Salmo 95 é dividido em duas partes. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 7, parte B. O salmista convida todos para adoração diante de Deus, chamando todos para participar. Em latim, a palavra ali, vinde, é chamada de venite, que é muito conhecida no meio dos teólogos e também no meio da música. Venite significa vinde, vamos à casa do Senhor, vamos adorar. E aí no versículo 1 também diz: cantemos, celebremos, saiamos no versículo 2, vinde novamente, adoremos no versículo 6, para participar de uma grande festa de louvor e cânticos espirituais inspirados nos salmos. Antigamente, as igrejas mais ortodoxas somente cantavam os salmos. Os 150 salmos que tem em nossa Bíblia é uma coletânea de cânticos. E ainda existe alguns remanescentes, algumas igrejas
que só cantam salmos, não cantam nenhum outro tipo de louvor. Mas isso é uma forma que eles escolheram de adorar. E Deus ouve a adoração dos seus servos. Mas não quer dizer que nós não podemos cantar os cânticos novos. Isso aí é uma outra mensagem, outra abordagem que com certeza o pastor Luciano tem feito com a igreja. Por isso o salmista incentiva o povo a cantar sobre a grandeza de Deus, o seu grande amor, a sua misericórdia. Assim pede para que todos se ajoelhem diante de Deus. Esse é o panorama do versículo 1 ao 7, parte B. E aí inicia o panorama 2 do Salmo 95. A segunda parte inicia no verso 7, que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, inicia ali a segunda parte desse panorama, do 7, parte C, até o versículo 11. O salmista pede para os adoradores obedecerem aos mandamentos de Deus, para não sofrerem como em Meribá e Massá, local de provação, onde o povo reclamou, discutiu, contenderam e murmuraram, que estavam morrendo de sede, um exagero, e por fim foram disciplinados no versículo 12. O salmo inicia com uma chamada, um convite para cantar e adorar. Por isso, o que você entende sobre a adoração? O que é adoração? O que seria adoração? Bem simples, né? Vamos ler juntos? É a intimidade com Deus e a prática dos princípios bíblicos. Isso é adoração. Claro que existem outros conceitos. Eu resumi. Adoração é uma questão de fé e boas obras. É o que Paulo fala através da fé, a graça de Deus. Nós somos salvos através da graça de Deus. E também, como João fala, através das obras, nós colocamos em prática a nossa fé. É o exercício devocional com resultados espirituais diários. Então nós exercitamos os nossos devocionais. Eu e o Jonathan estamos estudando o livro de Salmos. Hoje nós lemos qual salmo, Jonathan? Salmo 100. Chegamos ao Salmo 100, irmão. Todo dia nós lemos um salmo. Daqui a pouco estamos chegando no Salmo 150, né? E já estamos indo para Provérbios. Então, o Salmo 100 nós estudamos hoje. E ainda escrevemos uma aplicação nele. E eu e ele estamos escrevendo 40 salmos dos 150 para fazer um livrinho e distribuir para os irmãos. Vou enviar alguns aqui para o pastor Luciano. E eu estou pensando em colocar o título Quarentena de Salmos. É porque são 40 salmos, né? Então também a gente está nessa quarentena. Então é uma forma de lembrar, né, desse livrinho, desse caderninho que a gente está providenciando. Então, nós precisamos da atividade essencial de exercer o amor por Deus. Então, a adoração não é somente um campo só devocional. Ele precisa ir para um campo prático, para a gente realmente estar dizendo a Deus e ao mundo que nós amamos o Senhor. Portanto, percebemos que a preparação da adoração envolve santidade, temor, arrependimento, confissão dos pecados, obediência. Para cumprir esses requisitos é necessário compromisso com a obra de Deus. Por isso precisamos viver em santidade, porque estamos num caminho da obra de Deus. E eu te pergunto, como Deus gosta de ser adorado? Aqui a gente viu do versículo 1 ao 7, parte B, como Ele gosta de ser adorado. Você pode falar, é de joelhos, realmente está escrito, é em pé, com as mãos abertas, é lendo a palavra,
prostrado. Realmente, Deus, Ele ouve a nossa adoração e o nosso louvor. Vamos ver junto? Olha o versículo 1 do Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Isso significa coração aberto, irmão. Ele é a rocha da nossa salvação. É Ele que nos livra. É Ele que está sempre conosco. Então, quando estamos iniciando um momento de adoração, o nosso coração tem que estar o quê? Aberto. Se a gente está com o coração fechado, se a gente está pensando só em reclamar, a gente não consegue tirar a cabeça do mundo, a cabeça dos problemas, das dificuldades. A gente começa a impedir o nosso espírito a se conectar com Deus, a nossa alma chegar até o trono da graça de Deus. Por isso, nós precisamos ter um coração aberto. É isso que significa o versículo 1. Mas ele continua. Olha o versículo 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Ações de graça, irmão, significa o quê? Um coração grato. Gratos por todas as circunstâncias, pois Ele é Deus. Ele manda a gente adorá-lo com ações de graça, de louvor, pela gratidão, pelo dia que Ele nos deu, pela família que nós temos, pelo ar que nós respiramos, pela alegria de estar hoje aqui em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, de poder ouvir a mensagem dEle, por ter saúde nesse dia. Isso você pode adorá-lo com ações de graça. Olha o versículo 3. Porque o Senhor é o Deus Supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Aponta o quê? Para canções que falam do governo de Deus. Ele é a autoridade, Ele é o general, o seu reinado, o seu reino, irmãos, o reino de Deus. Então, Ele realmente recebe a nossa adoração quando colocamos Ele no trono, quando vemos Ele lá acima das nuvens. Nós olhamos e contemplamos e adoramos, damos glória ao Rei, a majestade somente a Deus. Ele é o Supremo. Aqui temos o Supremo Tribunal, né, que pode fazer o que quer. Mas no céu existe um Supremo que nos protege, que é a nossa última palavra, vem lá dos céus. Aleluia. Não aqui da terra. Olha o versículo 4. Mas é incontestável que Deus é supremo, criador, governa o céu e até o último estágio, que é a profundeza da terra. Ele está sob o domínio de Deus. Olha o versículo 6. Diz assim: vinde, adoremos, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Então nós adoramos o Senhor de joelho, mas você sempre de joelho. Joelho significa reverência, significa temor. De joelho significa que você está dizendo que existe alguém superior a você, que você está exaltando
a Deus. Significa humilhação, prostração diante desse ser supremo. Significa que somos pó. Nós nos humilhamos quando nos ajoelhamos. Nós dizemos para Deus: Senhor, eu não consigo vencer essa barreira sozinho, eu preciso de ajuda. Quando ficamos de joelho, nós dizemos para Deus: Senhor, nos socorre. Aleluia, Jesus. O texto do Salmo dá uma mudança. Começa advertências para o seu povo. Mostra o cuidado que devemos ter diante de Deus. O coração do adorador, o meu e o seu, precisa de ter temor a Deus. E agora, a partir do versículo 7, há uma mudança. Mostra uma grande advertência para o seu povo. Quais foram os motivos de insatisfação em Meribá e Massá? O panorama muda totalmente, trazendo uma amarga lembrança de Meribá e Massá. Está escrito lá no versículo 7: hoje, se ouvirdes a sua voz, é uma chamada. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram. Dá para enxergar a insatisfação desse povo? Primeiro aí, versículo 8: não endureçais o coração. No versículo 1 fala o quê? Coração aberto para adorar. Aqui ele está pedindo: não endureceis o coração, como em Meribá, como no dia de Massá. Olha o versículo 9: ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivesse visto o que eu havia feito por eles. Falta de gratidão, irmãos. É claro, falta de gratidão. Reclamaram e esqueceram o que Deus fez pelo povo. Aqui é um oráculo de Deus, é Deus se revelando aqui na palavra de Deus, mostrando como o povo de Deus deve agir diante de Deus. Olha o versículo 10: durante 40 anos aquele povo me irritou. Deus dizendo: então eu disse, que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Qual é a sua insatisfação? Diante desse texto, do capítulo 95, do 7, a partir da parte C, quando ele diz: se ouvires a minha voz hoje, não endureçais o coração, como em Meribá e Massá. Eu imprimi esse versículo, está aqui, e coloquei lá no meu banheiro. Sempre quando eu passar ali, eu vou ver esse versículo, para que eu lembre. É uma lembrança do adorador. Vou dar para o pastor Luciano, se alguém tiver interesse, fale com ele, que ele pode tirar uma xerox. Coloque no seu também, para você sempre observar que você precisa ter temor a Deus, reverência a Deus, lembrar o que aconteceu com o povo de Deus lá em Meribá e Massá. Olha o que aconteceu. Motivos de insatisfação em Meribá e Massá. Vamos nos aprofundar um pouco. Está lá em Êxodo capítulo 17, versículo 1, e Números 20, versículo 2. A primeira coisa que o povo reclamou foi porque faltou água. Estavam no deserto, saíram do Egito,
atravessaram o Mar Vermelho, beberam das águas amargas de Mara, que foram adoçadas pelo poder de Deus e se tornaram potáveis, e continuaram o seu caminho, passaram pelo Monte Sinai, receberam os 10 mandamentos de Deus, continuaram o caminho, mas sempre reclamando. E chegou esse momento aqui, que se diz Meribá ou Massá, o nome que foi conhecido, ou no deserto de Zin, também chamado Cádiz, ou também no acampamento de Refidim, é o local sinônimo para essa ocasião, para esse momento, aonde o povo endureceu o seu coração e reclamou, discutiram com o seu líder, foram até Moisés e reclamaram com ele: era melhor morrermos no Egito, aqui não tem água. Entrou em conflito e dividiu o povo naquele momento. Um povo ficou a favor de Moisés e outro a favor daqueles que estavam reclamando por falta de água, reclamando que seus animais estavam morrendo de sede também, reclamando que aquele lugar era ruim, lugar sem cereais, sem figos, sem videiras, sem romãs, sem água para beber. Está lá em Números, versículo 4 e 5 do capítulo 20. Moisés disse que eles se enfureceram tamanho que ele pensou que seria apedrejado pelo povo. Está lá em Êxodo, versículo 4 do capítulo 17. Moisés então vai à presença de Deus, se prostra diante de Deus e pede a intervenção de Deus. E Deus dá a ordem para ele, Números 20, versículo 8. Moisés foi ordenado a falar à rocha. Números 20, versículo 8. Moisés foi ordenado a falar à rocha, mas Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu toda a congregação e todos os animais. Deus mandou ele falar à rocha, mas ele bateu, e 2 vezes. Alguns teólogos dizem que a pedra não poderia ser ferida, porque ela apontava para Cristo, e Cristo foi ferido na cruz somente uma vez, morreu e ressurgiu. Aqui ele bateu 2 vezes, ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus. Você pode citar a Êxodo 17, diz que Deus mandou bater, mas a gente está aqui em Números, e se a gente chamar esse texto de sinótico, vendo junto os 2 textos, você vai perceber que Moisés falhou, que Moisés errou nesse momento. Pode ser que ele se sentia pressionado por aquele povo, reclamando. E no momento de fúria, se você perceber, ele chama o povo de rebeldes. Esse povo rebelde. E parece, alguns teólogos, que ele deu a glória para ele, falou: vai sair água daqui, mas dizendo para a glória dele. Esqueceu de colocar Deus na frente e falou: vai sair em nome de Deus água dessa rocha, pela palavra que ele me liberou, quando orei ao Senhor, quando esse povo reclamava que estava com sede. Mas não tem tempo para voltar mais, não tem uma máquina aqui para a gente retornar, não tem o Superbook, né, Jonathan?
que tem lá a máquina do tempo e volta aquele tempo do passado, eles podem rever aquela cena novamente, poder dialogar com Moisés, com os profetas, dizer: não faça isso, porque eu já sei o final. Está errado, Moisés, você pode entrar na terra prometida, você não precisa ficar de fora. Mas ele errou. Josué podia muito bem comandar aquele povo como Moisés conselheiro, não teria nenhum problema. Olha qual foi a consequência da desobediência cometida em Meribá e Massá. Vamos ver junto qual foi a consequência? Olha só, está escrito lá em Deuteronômio 34, versículo do 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Versículo 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com teus olhos, porém não passarás. Lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-Beor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Vimos a consequência clara que Moisés só viu e contemplou com seus olhos, mas não pôde entrar na terra. Mas você pode falar: mas pastor, lá no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe para orar, junto com aqueles dois apóstolos, quem está lá? Moisés e Elias. E se você observar, aquele local ali já é Canaã, já é Israel, mas ali ele já está com o Senhor, é diferente. Mas em carne, junto com o povo, foi proibido de entrar. Entrou pela misericórdia de Deus, mas pela consequência do seu pecado, ele foi impedido de chegar junto com o povo naquele local. Mas se você perguntar, só foi para ele essa consequência? Não. Olha o que aconteceu com o povo. Está lá em Números capítulo 14. Olha o que aconteceu. Números 14, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim? Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurais, não, versículo 30, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Lembra dos 12 espias, os únicos que voltaram com boas informações? Porque os outros 10 disseram que aquela terra era impossível de ser conquistada. E aqui a gente vê somente os filhos do deserto conseguiram entrar na terra. É claro aqui que toda aquela geração que murmurou, que provocou a ira de Deus, não chegou até a terra prometida. Eles nem viram
Moisés, pelo seu líder, viu aquela terra com seus olhos, mas esse povo aqui nem viu. Até Arão, que estava com Moisés, morreu ali. Miriam morreu ali. Morreram no deserto. Você pode pensar, mas eu vou morrer no deserto, pastor? Eu quero seguir adiante. Olha o que diz o versículo 11. Por isso, versículo 11 de Salmo 95. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que quer dizer isso? O descanso aponta para a chegada da terra prometida, é claro. Nós vimos o local prometido por Deus, que manda o quê? Leite e mel. Mas dos desobedientes que provocaram a ira de Deus, não entrarás nesta terra. A promessa do descanso foi alcançar a terra prometida. A Bíblia aponta lá em Josué, capítulo 1, versículo 15, diz lá: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e o Senhor dê descanso. Olha o descanso, irmãos. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam que a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Aleluia, é claro, Jesus, que essa promessa aponta para o descanso que eles sempre tinham no coração, de retornar à terra prometida, de chegar à terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Mas você pode pensar só isso? Não. O descanso também aponta para a obra completa de Cristo. Olha que profundo é isso, irmãos. Assim eu não sou salvo por méritos, nem por boas obras, e sim pela graça. Aleluia, Jesus. Deus nos ensina a descansar aonde? Na sua obra salvífica, que nós relembramos na ceia do Senhor, do seu sacrifício na cruz. Ali foi completo, submetendo e dependendo somente da graça de Deus. E no Novo Testamento nós veremos, olha o que o autor disse sobre o descanso, repetindo o Salmo 95. Vem comigo, Hebreus 3, versículo 11, diz lá, é mesmo, você grava muito bem, porque o Salmo 95, o versículo é 11, e também em Hebreus, no capítulo 3, o versículo é 11, assim jurei na minha ira. Está repetindo, irmãos, não entrarão no meu descanso. E ele continua, versículo 12, explicando e advertindo o povo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso de coração, incrédulos, que vos afaste do Deus vivo. Entre nós, cuidado, você e eu, que jamais aconteça que a gente tenha um coração perverso, que o nosso coração caia em incredulidade, a gente acabe não crendo mais nas suas promessas, por achar que elas estão ficando tarde demais, que estamos envelhecendo e não estamos vendo o descanso que Ele prometeu para nós. E continua, versículo 13, pelo contrário, exortai-vos. Aí você está falando, aí pastor, está falando de reclamar, exortar. Irmãos, exortar significa encorajar. No grego, a palavra é encorajar. Exortar é você encorajar o irmão
Aí diz aqui: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama amanhã, hoje, o tempo que chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor aqui aplica o texto que nós lemos, Salmo 95, versículo 11, para alertar o povo, a igreja do Senhor Jesus, que o descanso, nesse contexto agora, se chama Nova Jerusalém, a cidade preparada por Deus, pronta para nós habitarmos, para glorificar o nosso Deus. É tremendo você visualizar que aqui mostra aonde vamos chegar. Em nossa jornada vamos caminhar até esse local, mas teremos que pagar o preço, renunciar para viver os planos de Deus, renunciar ao mundo, renunciar à ganância, renunciar à carnalidade. Pague o preço, irmão. Tema o Senhor, viva para o Senhor, deixe Ele habitar nessa atmosfera da sua casa, do seu lar, do seu ser. Deixe Ele falar contigo e esteja sempre com coração aberto, coração grato, gratidão no seu coração. Tira a reclamação da sua boca e deixa o Senhor habitar na sua vida completamente, sempre lembrando de quê? De Massá, aquele local que provocou a ira de Deus, a fúria de Deus, sempre lembrando que nós podemos sempre olhar para o nosso descanso, como o povo olhava para o descanso, pastor Luciano. O povo cantava esse Salmo 95, caminhando para a terra prometida. Davi aqui fez esse salmo, Davi não, o autor, que fez esse salmo desconhecido, caminhavam cantando, sabendo que um dia encontraria a sua cidade. Assim encerra o Salmo 95, irmão. Os 11 versículos que nós estudamos, com todos os seus fundamentos teológicos e bíblicos. Mas para encerrar essa mensagem, deixo 2 aplicações para a sua vida diária. Primeira aplicação: por que a adoração é importante? Por que a adoração é importante? Porque eu quero honrar a Deus. Porque eu quero agradecer a Deus pela minha salvação, pelos livramentos que Ele tem me dado, pela família que Ele me deu. Porque a adoração é importante, porque eu quero servir a Jesus como instrumento de Deus, como instrumento, como diácono, como pastor, como servo, como líder da EBD. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo. Eu quero distribuir alimentos para aqueles que estão necessitados. É uma forma de adoração. Porque eu tenho paz. Quando eu adoro o Senhor, eu tenho paz. Quando eu estou evangelizando, eu tenho paz. Quando eu estou cantando e louvando a Deus, eu tenho paz. A paz que excede todo entendimento, que ninguém pode explicar, irmão. Eu tenho quando estou adorando o Senhor. Aleluia. Ele acalma o meu coração. Quando eu estou nervoso, eu penso: eu vou adorar, eu vou para o povo, eu vou de joelhos adorar, e não vou ficar discutindo, porque eu sei que a provocação, lembra de Massá, daquele povo lá? Eu não posso ser como aquele povo, eu não posso me perder como aquele povo por 40 anos, eu não posso ser como Meribá, não posso. Porque traz paz, acalma minha alma, me consola, irmão. Hoje está sendo o primeiro ano sem o meu pai. Sempre passei com ele, 40 anos de vida, o avô do Jonas. Hoje é o primeiro ano. Difícil, pode ser que você esteja passando isso também, ou já passou. Mas uma coisa é certa: adore o Senhor. Ele nos consola. Ele é o nosso Pai. Lembra que nós lemos aqui que somos ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós.
nós lemos essa promessa. Em suas mãos, nós somos dele, nós somos do Senhor. Para encerrar, segunda aplicação. Como posso evitar a desobediência? Como posso evitar então a desobediência? Eu não quero viver essa prova de Meribá e Massá. Eu não quero. Eu vou colar lá na minha casa para eu sempre lembrar que eu não posso me perder pelo caminho, que o meu coração não pode estar incrédulo, que o meu coração não pode estar ingrato. Eu vou colar e sempre lembrar que eu não posso deixar de seguir e confiar em suas promessas. É clara a advertência sobre Meribá e Massá por toda a nossa vida, irmãos. Está escrito aqui, é para sempre, enquanto estivermos aqui, a advertência vale ainda hoje. Está lá, claro. Assim, não vamos esquecer o que é de controlar o que é a nossa língua, para não magoar quem nós amamos dentro de casa. E se magoar, lembra, Deus pode te socorrer, mas existem consequências terríveis que o povo viveu, Moisés viveu. Imagina os filhos vendo os pais morrendo devido à prova que eles passaram e não conseguiram vencer. Imagina nossos filhos vendo você e eu, como estamos casados, vivendo como marido e mulher, vivendo dentro de casa, discussões, contendas, brigas, incredulidade, falta de amor, de agradecer a Deus. Eles estão vendo. E a gente vai perecendo aos poucos. Vamos se tornando incrédulos aos poucos, se afastando aos poucos. E vem o alerta: não seja como em Meribá e Massá. Acorde enquanto há tempo, reúna sua família, cultue com ela, leia a Bíblia com ela. Mas isso eu já faço, pastor, eu já sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho que fazer isso tudo. Eu sei que eu sou responsável pela minha casa, o pai. Feliz Dia dos Pais, mas olha a responsabilidade que você tem como pai. Cuida da sua casa como sacerdote do seu lar. A sua ajudadora, ela contribui. Não terceirize e deixe tudo para a igreja ou para o seu pastor. Faça a sua parte. Faça a sua parte, que eu farei a minha, diz o Senhor, que vai ajudar você. Se você não consegue, Deus vai te ajudar. Peça ajuda. Não deixe o diabo tirar a sua paz. Venha descansar em Deus. Se arrepende, confesse e deixe seus pecados. O descanso é o início da eternidade. Diante de Deus, venha renovar as suas forças. Vamos orar? Queria chamar o pastor Luciano para estar junto comigo aqui. Em Isaías tem uma promessa linda que diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exausto caem, mas o que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pode ser que essa noite seja a noite que você estava esperando para pedir ajuda a Deus. Deus está aqui, você entendeu essa mensagem? Eu gostaria muito que, se você entendeu essa mensagem,
e não está vivendo no propósito de Deus, peça ajuda hoje. Ele vai renovar suas forças, Ele vai trazer descanso para você. Está cansado? Ele vai renovar as suas forças para você caminhar mais um pouco, para chegar a essa terra prometida, irmãos. Não é fácil chegar até lá, mas é pela graça, é pelo poder de Deus, é pela força de Deus e não nossa. Adore o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. Se você sentir o desejo de renovar as suas forças essa noite, o pastor Luciano vai orar por você. Mas ele quer saber, essa noite, quem decide deixar Meribá e Massá de lado e correr para os braços do Senhor pedindo ajuda. Se você tem um desejo de viver os propósitos de Deus, levante a sua mão e fale: eu quero, pastor, eu preciso de ajuda, amém. Tem mais algum irmão? Amém, irmão? Amém. Só Deus está vendo, e Ele vai te ajudar. Não deixa passar esse momento. É uma ajuda que você está precisando. Você está cansado, Ele vai te ajudar essa noite, vai te dar força para caminhar, para não desistir, para crer mais um pouco, para confiar mais um pouco. E nós vamos estar orando por esses irmãos que levantaram a mão, confiando no Deus do impossível. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, através da Tua palavra ministrada aqui, ouvir a Tua voz. Meu Deus, como um Pai que nos ama, o Senhor nos consola, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, visando sempre o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do Teu Filho, ó Deus, que ministrou a Tua palavra com graça, com poder, ó Deus, e a Tua palavra que alcançou o nosso coração aqui nessa noite. Nós temos uma certeza no nosso coração, que sempre quando a Tua palavra é liberada, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, Deus, que essa palavra cumpra propósito na minha vida, Senhor, e cumpra o propósito também na vida de cada irmão que está aqui, na vida daqueles que estão junto conosco nas redes sociais nesse momento, na vida daqueles que irão, ó Deus, assistir o culto depois também. Que essa palavra ministrada, Senhor, possa transformar, possa edificar, possa, ó Deus, verdadeiramente firmar os nossos passos, que possamos ver, ó Deus, os exemplos, ó Deus, negativos da palavra, como aconteceu, Senhor, em Massá e Meribá, ó Deus, e que isso sirva realmente de consolo, de orientação e de ensinamento para cada um de nós, que possamos sempre alegres, ó Deus, exaltar, bendizer e glorificar o Teu santo nome, de uma forma especial, Senhor. Entregamos a vida desses irmãos que levantaram suas mãos, pedindo ajuda, pedindo, ó Deus, socorro, pedindo a Tua força, que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, possa trazer um novo ânimo, possa trazer força, possa injetar esperança no coração de cada irmão, de cada irmã e de cada um de nós, que possamos sair daqui, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, alimentados, fortalecidos, fortificados pelo poder transformador da Tua palavra. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Querido, fique de pé. O pastor Elcio vai estar encerrando o culto. Nós não vamos cantar. O pastor Elcio vai estar encerrando o culto. Ele vai estar impetrando a bênção apostólica, e nós iremos sair daqui debaixo da bênção do nosso Deus. Senhor Deus,
muito obrigado por esse dia onde relembramos o Pai que nos gerou. Abençoe cada pai da Igreja Batista da Fazenda Botafogo. Aleluia, Jesus. Todos aqueles que estão acompanhando, Deus, possam estar sendo abençoados por Ti. Te pedimos que o amor de Deus, Todo-Poderoso, vivo, que nos ama, que a graça de Jesus, que vem poderosa sobre a nossa vida através da cruz de Jesus e a sua ressurreição, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, que Deus a todos continue abençoando, tá bom? Tira a foto ali do celular, tira a foto tira ali pro Guilherme, ali na frente da Tira pro Jonathan também.